Glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais um Repartir nessa semana. É isso aí, estamos então partindo para um novo mês e nessa segunda-feira estamos aqui declarando essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque a palavra nos sustenta e a cada novo ciclo, a cada novo momento que o Senhor ele vem, né, para nos orientar e nos exortar e nos trazer direcionamento para a nossa vida, porque o Senhor ama cada um dos seus filhos e esse amor é um amor também que nos faz se voltar para o seu caminho. E glória a Deus, porque cada momento que nós estamos meditando na palavra, a palavra ela é inesgotável, né? E essa palavra vai trazendo o Espírito de Deus, vai trazendo para o momento certo da sua vida novas ferramentas, a palavra rema, a palavra logos, que vai guiar a sua vida, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia. Por que ele é o nosso guia? Porque ele conhece os caminhos, ele conhece as trajetórias, ele consegue enxergar não apenas o próximo passo, mas ele tem o mapa completo na sua mão. Então, o que nós queremos fazer é entender o nosso posicionamento em cada situação. E nós queremos, nessa segunda-feira do posicionamento constituído, entender que a palavra ela vem constituir o nosso espírito e que em cada posicionamento eu tenho a oportunidade da habilitação na minha vida. Você vai ser habilitado por meio do seu posicionamento. Eu tomo um posicionamento porque a palavra declara isso. Eu vou me posicionar dessa maneira porque eu estou confiando na palavra, estou confiando nas promessas, estou confiando naquilo que Cristo Jesus declarou ao meu respeito. E então você também vai seguindo essa mesma dinâmica, sabendo que o seu posicionamento vai te habilitar para fazer e ser aquilo que o Senhor espera. Porque quando eu estou constituído na palavra, eu estou realmente vivendo essa unção, né? O posicionamento com a unção vai trazer a constituição. Então você tem no seu espírito algo que o Senhor entregou, né, de forma específica para você, com a unção que o Senhor tem para a tua vida. E nessa segunda-feira, nós queremos também trazer nessa dinâmica, né, esse fundamentar seu futuro e herança fora da maldição geracional. Então você vai fundamentar o seu futuro naquilo que são as promessas do Senhor, naquilo que o Senhor trouxe, naquilo que o Senhor declarou, e é onde a nossa confiança, né, deve estar, que é confiar realmente no Senhor. A palavra declara que o homem deve confiar apenas no Senhor e não confiar em outros, mas assim, você sabe que essa confiança está falando sobre o posicionamento que você vai ter. Muitas das vezes o cenário, né, na lógica humana, ele não é favorável. E você olha para as situações, às vezes você fala, tá aí agora, o que eu vou fazer, né? Mas esse olhar é o olhar humano, que às vezes não vê saída, que vê essa dificuldade e todas as outras coisas, mas você no espírito, você vai conseguir discernir, porque como um filho de Deus e uma filha de Deus levado por essa palavra, você tem realmente nos seus lábios uma direção, um profetizar. E quando eu estou nesse posicionamento, sendo levado e guiado pelo Espírito de Deus, eu também vou me mover no Espírito. E como essa palavra, né, vista que vamos estar adentrando aí, falando sobre Ruth, né, falando sobre todas essas mulheres da Bíblia, e como que estão se relacionando com os nossos dias hoje, né, porque a mulher tem essa figura principal de gerar mesmo, e Ruth é uma daquelas que também gera, está dentro dessa genealogia do Messias, também participa dessa genealogia. Mas o que Ruth tem a ver com toda essa história? Ruth, ela era moabita, e moabita era aquele povo porque Ló com as suas filhas ali naquele cenário de Ló e Abraão, Ló ele é embebedado e ele se relaciona com as suas filhas, ou seja, ele tem um incesto com suas filhas, e esse incesto acaba fazendo aquelas filhas dele gerar meninos e meninas, e ali se torna então o povo moabita, né? Porque Ló coabitou com as suas filhas, e ali então nasce o povo de Moabe, né? O povo moabita, ou seja, foi de uma relação que não havia nenhuma concordância de Deus, nenhuma realidade do Senhor, porque estava fora dos planos de Deus. Então Ruth, ela entra nessa genealogia como um resgate que o Senhor tem de forma poderosa para cada um de nós. O Senhor ele tem um resgate para a tua vida
vida, porque o seu futuro não é uma questão de geracional. Ah, minha família, ela funciona assim, ela tem sido assim até hoje, né? E você pode ficar preso à tua família e pensar que esse histórico também vai se repetir em você. Mas em Cristo Jesus você tem uma nova oportunidade, um novo chamamento de se posicionar e dizer: eu tenho a palavra, eu posso escolher agir dessa maneira, eu posso escolher reagir dessa forma, porque a palavra está me permitindo assim, porque a palavra está me permitindo assim. E Ruth, então, ali com Noemi, ela diz: eu não vou voltar para Moabe, porque Noemi havia dito: ó, acabou aqui, cessou o pão, cessou a colheita, volta lá, cada um vai para o seu marido, volta para sua casa, para os seus afazeres. Mas Ruth falou: eu não vou voltar, eu vou com você. E elas vão justamente para aquilo que é a casa do pão, né? Elas voltaram, e a palavra aqui vai declarar que elas foram, né, para Belém quando a colheita de cevada estava começando. Então olha que incrível, porque o que o Senhor tem para você é a sua participação nessa colheita do que Ele está fazendo. Mas isso fala sobre o nosso posicionamento, e aquilo que Deus está sinalizando é aquilo que eu vou concordar, é aquilo que eu vou escolher e me posicionar. Porque existe uma herança fora da maldição geracional. Olha o que Deuteronômio 23:3 declara: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então veja, né? Noemi, se for por isso que está declarado na palavra aqui, o Senhor está dizendo que os moabitas não entrariam na Assembleia de Deus, ou seja, não conheceriam os desígnios, né? Os desejos, os segredos do Senhor, não poderiam fazer parte daquilo que o Senhor estava declarando ao seu povo. Mas uma graça, né? Uma misericórdia recaiu sobre a vida de Ruth, que mesmo sendo moabita, ela não apenas participa, mas como ela gera o Messias, como ela gera aquele que viria salvar, né, toda uma geração e fazer um novo caminho, porque Cristo é um novo caminho. Então, quando eu estiver, né, aflito, ou quando eu estiver que essa condição de querer dizer: não, é tudo assim, vem da minha família, vem uma questão geracional, eu não posso, eu não consigo, você vai olhar para a graça do Senhor, você vai olhar para a misericórdia do Senhor, porque o Senhor diz para cada um de nós na sua palavra: escolhe, pois, a bênção ou a maldição. E o que nós queremos? Escolher a bênção. Nós queremos escolher e tomar a escolha que agrada ao Senhor. E aí, né, o salmista, ele vai dizer: Senhor, sonda o meu coração para ver se há em mim um caminho mau. Nós precisamos, né, digamos, fazer essa reciclagem aos poucos, a todos os dias, né, lembrar que nós devemos fazer essa reciclagem, porque é o Senhor que sonda os nossos corações. É o Senhor que sabe do intento, né, da intenção do nosso coração. E muitas das vezes você vai ouvir coisas que não estão ligadas às intenções do seu coração. E até mesmo você, porque enquanto seres humanos, muitas das vezes nós voltamos para si mesmo e isso não agrada ao Senhor. Mas o Senhor, ele tem um resgate. O Senhor, ele tem um caminho. O Senhor, ele tem um desejo de fazer com que venhamos permanecer no caminho reto, aonde o Senhor se agrada, aonde está em concordância com aquilo que Deus está declarando. Então, esse foi o coração de Ruth. Ela não se voltou para si mesma, ela não se voltou para o seu passado ou para aquilo que a sua geração, né, antepassada estava sofrendo e declarando, mas ela entendeu algo. Ela entendeu o Deus de Noemi, né? Ela entendeu e disse: eu quero servir a esse Deus, eu quero conhecer o seu Deus, eu não quero voltar para Moabe, eu não quero voltar para onde não existe realidade, onde o Espírito do Senhor não se move, mas nós queremos, né, e como ela disse: eu permanecerei com você, eu ficarei com você e irei junto contigo. E é assim que Ruth entra em um caminho e numa trajetória que iria realmente lhe trazer grandes bênçãos e experiências com o Senhor, de um testemunho de quem está trazendo o Messias. E como
essa questão, né, da geração, essa questão da maldição da geração, nós podemos trazer essa situação. Porque o Senhor, ele espera, né, um posicionamento. E por que eu posso ter essa abertura para um posicionamento? Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o Senhor, ele venceu a lei porque ele foi pendurado em um madeiro. Ele venceu a lei por amor de todos aqueles que iriam fazer parte desse caminho de graça. E esse caminho de graça é para que eu e você possamos viver de maneira desprendida de toda e qualquer situação que quer realmente nos travar, que quer nos parar, os ataques, as situações que vêm sobre nossas vidas. Mas nós precisamos entender que Cristo Jesus, ele está dizendo: olha, agora você pode se posicionar diferente, porque eu venci a maldição da lei, eu venci a maldição. Então, a questão de escolher a bênção, eu escolho porque Cristo Jesus, estando em mim, ele vai habilitar-me a escolher um posicionamento, a se manter nesse lugar, né? E nós somos chamados a cada dia a se manter em um lugar de descanso, num lugar de confiança, em um lugar onde eu não vou me preocupar com as minhas coisas, eu não vou me preocupar com as dificuldades, né? Apesar de que há um posicionamento, há uma responsabilidade que o Senhor espera, mas a minha confiança, ela permanece no Senhor. Que a sua confiança nesse dia possa permanecer no Senhor, que a sua confiança nesse dia possa estar realmente fundamentada em Cristo Jesus, porque a nossa força, o nosso ego, as situações não vão resolver nada, mas a nossa confiança em Cristo Jesus, de que o Senhor vai mover e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos o Senhor porque nós guardamos os seus mandamentos. E é essa reação pelo amor do Senhor. Ruth escolheu esse caminho porque ela sabia que haveria para ela então uma disposição de realmente gerar e andar por meio desse amor. Então, Ruth, né, que significa aquela que se inclina a ser amiga, né, aquela que se inclina a ser amiga do testemunho. Então, ela olhou para uma situação e disse: existe um interesse maior do que o meu. E como nós somos desafiados nessas situações por diversos motivos, mas existe apenas um interesse, que é o interesse de Deus nas nossas vidas. O que chega para nós, os recursos, as oportunidades, as conexões, está falando sobre uma única coisa: o interesse do Senhor em tudo isso, o testemunho que Deus quer gerar por meio de toda essa situação. Então, que você possa saber que você também é um amigo e amiga do testemunho, e que você, escolhendo ao Senhor, agora tem sobre a sua vida a disposição de não só viver pela bênção, mas também saber de que agora você é um amigo e uma amiga do testemunho. O testemunho é você, então, naquela ocasião, no evento, no cenário da sua vida, você está o quê? Expressando Cristo Jesus. Você está se esvaziando, você está declarando a palavra, você está vivendo da maneira que o Senhor está te direcionando. É assim que nós vamos avançando. É assim que nós vamos, então, obter e viver o futuro que Deus declarou por meio da herança, fora da maldição geracional. Que a sua vida também possa ser uma vida de conhecer a Cristo Jesus. Não conhecer mais uma religião ou mais uma doutrina, né? Mas que seja de maneira onde você está conhecendo o Filho de Deus. Porque você conhecendo o Filho de Deus, você realmente vai ser livre. Veja o que João 8,36 declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que maravilhoso, então. A nossa liberdade de toda e qualquer maldição está em Cristo Jesus. Se nós estamos no Senhor e nós usamos o nome do Senhor, invocamos o nome do Senhor e somos um com o Senhor e buscamos a cada dia essa comunhão real e íntima, nós estamos recebendo a Cristo. E é esse conhecer, é esse receber que nos liberta, que nos faz verdadeiramente ser livres, livres de uma maldição que quer nos prender, que quer nos dizer que não podemos, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas você guiado pela graça de Deus, pela pessoa de Cristo e o melhor,
a pessoa de Cristo, ela não só habita dentro de nós, como ele quer realmente ser uma pessoa aonde pode falar, aonde pode agir, aonde pode nos direcionar. Então, nesses dias, muita direção do Senhor para você, direção no posicionamento, direção naquilo que o Senhor deseja, direção na palavra, posicionamento em viver a palavra, posicionamento em amar a palavra, em meditar na palavra, em saber de que o ouvir e o meditar vai estar contribuindo para que você esteja conhecendo o Senhor. É por isso que nós dispensamos essa palavra todos os dias, porque nós estamos nessa dinâmica, conhecendo, aprendendo, desenvolvendo, falando, colocando, porque nós queremos uma única coisa: conhecer o Filho, e que você também possa conhecer o Filho a cada dia. E glória a Deus, porque a palavra do Senhor, ela está sendo liberada, e a cada momento, a cada novo ciclo e estação, o Senhor, ele vai ter uma direção para a tua vida. Por isso, onde você estiver, invoque o nome do Senhor e fale: Senhor, eu quero conhecer a Ti. E conhecer o Senhor é conhecer por intimidade, né? É conhecer por explorar, por ir lá e buscar, porque muitas das vezes nós temos a presença de Deus, mas é como se você estivesse em vários vagões. O Senhor, ele está em um dos vagões, mas você não está do lado dele. Mas quando nós conhecemos a pessoa de Cristo e que nós somos livres, é como se nesse mesmo vagão o Senhor estivesse ao teu lado, o Senhor estivesse conversando com você. E aí você começa a extrair o comportamento, os pensamentos, o entendimento de Cristo Jesus. É isso que o Senhor tem para aqueles que são feitos seus filhos e heranças benditas do seu reino. Você, em Cristo Jesus, como a palavra declara, né? Nós somos co-herdeiros em Cristo, e com Ele nós também padecemos, mas com Ele também nós iremos ressuscitar. Nós temos uma vida de ressurreição, nós temos uma vida de declarar a palavra, e glória a Deus, porque olha o que 2 Coríntios, capítulo 5, 17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Glória a Deus, as coisas se fizeram novas. Novas porque eu já não sou mais guiado pela criatura adâmica caída, né? O primeiro Adão ali, mas agora existe um homem regenerado que buscou nessa aliança real, sem essa mistura, né? Sem essa contaminação que foi ali de Ló com as suas filhas, mas vive pelo chamado de Abraão, mas vive pelo chamado de Deus na sua vida. Ruth escutou o chamado do Senhor no seu espírito, ela permaneceu, ela se posicionou, e ela, por meio dessa posição, teve o seu futuro e teve sua herança garantida com muitos frutos, sendo participante de algo maravilhoso que é realmente a genealogia do Messias. E glória a Deus, porque dessa maneira ela rompeu com o seu passado, ela rompeu com as suas limitações, ela rompeu com as suas dificuldades. Você vai romper porque o Senhor está sobre a sua vida, você vai avançar porque o Senhor está direcionando a sua vida, e que haja realmente então esse espírito de poder e de ousadia que nos habilita a permanecer, a entender e discernir as situações e saber qual é a nossa contribuição em cada cenário. E glória a Deus, porque você não vai se opor àquilo que é do Senhor. Quem é amigo do Senhor é amigo do noivo, é amiga da noiva, e você então vai estar de maneira poderosa contribuindo e não se opondo ao que o Senhor tem na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus, porque a palavra do Senhor é isso que nos abre um entendimento, renova nossa mente e nos faz realmente ter novas reações, reações por meio da palavra, que você possa fazer essa escolha por meio desse posicionamento, buscar não olhar para o passado, buscar não olhar para uma culpa geracional, buscar não olhar para uma dificuldade ou deformação que você tenha, mas você vai olhar para Cristo Jesus. Porque quando eu olho para o Senhor, como diz uma canção, eu olhando para ti, conhecendo a ti, tu tiras partes de mim. Então conhecer a Cristo é saber que ele vai tirar algumas partes que não estão de acordo com o que ele espera, mas ele realmente vai trazer novas porções de Cristo Jesus para a sua vida. Que você possa ganhar o Senhor nesse dia, que você possa saber que todo e qualquer situação o Senhor está desejando apenas uma coisa:
que você conheça o Filho. E eu desejo de maneira maravilhosa também e sincera que cada um de nós venhamos a cada dia conhecer o Filho, porque é isso que Deus espera e deseja. Quando Ele olha para nossas vidas, Ele está buscando ver o Filho dele sendo gerado em nós. E glória a Deus, porque você tem esses caminhos abertos em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a você fazer a sua oferta. Tá aí a nossa chave Pix, né? Porque você pode acessar e é o local, o lugar onde você pode semear também nessa obra. E glória a Deus, que o Senhor seja com o seu espírito, que você possa fazer isso com generosidade em nome do Senhor Jesus. Logo a mais aí tem oração e tem palavra e para você. Tem oração e louvor para você. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ficando por aqui. Que você olhe para o seu futuro, vencendo toda maldição geracional, porque você é um filho e filha de Deus, chamado para ter essa herança no Senhor. Valeu demais. Shalom Adonai. Senhor Jesus, nesse dia nós nos alegramos em Ti, porque esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegramos, nos regozijamos no Senhor. Declaramos que nós somos alegres em Ti, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor é aquele que se fez pecado, se constituiu maldição por amor a nós. Nós declaramos e pedimos ao Senhor nesse dia para que o Senhor restaure mesmo dentro de nós a alegria da Tua salvação. O Senhor é aquele que conhece os corações, o Senhor é aquele que conhece as mentes, o Senhor é aquele que sonda as motivações, sonda e analisa as intenções. Então nós oramos para que haja mesmo esse sondado, Senhor, dentro de nós. Assim como o salmista orou, sonda, nos conhece, nos vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Te louvamos, Senhor, por tamanho resgate. Restaura dentro de nós a alegria da Tua salvação. Restaura dentro de nós a consciência de quem foi resgatado, a consciência de quem foi salvo, a consciência de quem foi redimido, a consciência de quem foi regenerado e de quem vive mediante por essa regeneração, de quem vive e se move mediante este mover, essa salvação, esse resgate, essa vida, essa constituição. Nós somos e fomos salvos da condenação eterna ao inferno, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é o dom de Deus, não vem por meio de obras para que ninguém se glorie. Isso é o dom do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Ó Pai das luzes, ó Príncipe da paz. Nos conduz a orarmos sem cessar, nos conduz a comermos a Tua palavra cada dia, a nos alimentar da Tua palavra cada dia, nos sermos nutridos por essa palavra cada dia, essa palavra que nos nutre, essa palavra que nos guia, que nos encoraja, que nos confronta, que nos conduz ao arrependimento, porque o Espírito Santo fala em nós, age em nós, ministra-nos, convence-nos pela revelação da palavra, por esse incomodar que o Espírito Santo gera dentro de nós, na nossa intuição, na nossa consciência, nos conduzindo ao arrependimento de obras mortas e nos conduzindo a obras frutíferas. Faz, Senhor, do ambiente em que estamos, faz das pessoas com quem nós nos conectamos a cada dia, pessoas com espírito frutíferos para o Senhor, ambientes frutíferos e férteis para a fé no Senhor, para crer no Senhor, para amar ao Senhor, para invocar o Senhor e por ti serem salvos. Gera esse ambiente de fé, gera esse ambiente de salvação. Se nós tivermos a fé como de um tamanho de mostarda, nós declararemos ao monte e ele se moverá. Nos move de fé em fé, de vitória em vitória, de maturidade a maturidade, livrando de ficarmos sempre na idolatria de homens, assim como a denúncia de Romanos 1 nos guia ao Espírito de Deus a adorarmos ao Senhor como único Deus, nos livra de adorarmos a criatura como se fosse o Criador. Ajusta o nosso coração, ajusta o nosso interior, que seja tudo em seu devido lugar. E que o Senhor Jesus esteja de fato como aquele que tem a primazia dentro de nós, como aquele que de fato é o único Senhor a quem adoramos, é o único Senhor a quem servimos, é o único Senhor a quem amamos, o único Deus a quem invocamos, a quem cremos e a quem confiamos. Gera em nós essa primícia, essa exclusividade, gera em nós essa motivação, gera em nós essa realidade, destrói os altares, destrói a idolatria, livra-nos, Senhor, mas nos impulsiona, Espírito de Deus, a amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, e nós não nos amamos de todo o coração, alma, entendimento e forças, portanto, nós também não devemos amar ao nosso próximo de todo o coração,
coração, alma, entendimento e forças, mas somente amar ao Senhor dessa forma de tão exclusiva. Não devemos desprezar o outro, devemos amar ao outro, considerar o interesse dos outros superiores ao nosso. Devemos nos esvaziar, devemos ter o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Devemos amar a nossa família para que a palavra do Senhor seja pregada, testemunhada, testificada, mas tem em nós esse lugar de primazia. Nós reconhecemos que nós necessitamos do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é aquele que é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que há. Porque todas as coisas foram criadas por meio do Senhor e sem ti nada do que foi feito se fez. O agrado do Pai foi que em ti, Senhor Jesus, habitasse a plenitude de todas as coisas. E nós cremos que no Senhor habita a plenitude que nós precisamos. O Senhor detém, o Senhor está assentado à destra de Deus Pai, governando, Senhor, sobre principados, autoridades, potestades, governos, soberanias. Não há nenhum nome nessa era e nem na vindoura que supere o teu nome, que se compare ao teu nome. O Senhor está na posição mais elevada que todos os seres que existem nos céus e na terra. O teu nome está acima de todo nome que existe nessa era e na vindoura. E nós reconhecemos isso. Senhor Jesus, dobra o nosso coração diante dessa realidade. Dobra o coração das pessoas de cada casa diante dessa realidade. Dobra o interior de cada pessoa diante dessa realidade. Em cada um dos 4 cantos da terra, em cada um dos continentes dessa terra, dobra-nos por completo diante de ti. Não somente naquele dia para juízo, mas hoje, agora para salvação, para resgate, para regeneração, para a salvação da condenação eterna ao inferno, mas guia-os para o caminho da salvação. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Constitua-os como novas criaturas, aqueles que vivem uma nova realidade, um novo ser, uma nova experiência. Que creem nisso, que vivem isso, que buscam isso, que manifestam isso, que têm essa experiência, que têm essa declaração, que vivem conforme essa realidade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Constitua-os cada um como novas criaturas, experimentando, crendo que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O Filho é quem nos liberta. Liberta, ó Filho do homem, liberta cada um daqueles que praticam o pecado, porque quem pratica o pecado é escravo do pecado. O Senhor nos libertou, o Filho de Deus nos libertou, nós somos verdadeiramente livres. Liberta cada um daqueles que vivem como escravos do pecado. Liberta-os, ó Filho de Deus, ó Filho do homem, constituis aqueles que estão escravizados como os teus filhos. Transporta-os, ó Deus, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Constitui salvação, constitui regeneração, constitui liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Nós não vamos nos sujeitar outra vez a um espírito de temor, de escravidão, mas nós vamos clamar, Abba, Pai, nós vamos te acessar, nós vamos te buscar, nós vamos viver nessa liberdade do Filho de Deus, libertos para te servir, ó Deus, libertos para te servir, para negar a nós mesmos, tomar a sua cruz e te seguir dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor.
molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender, pra ser de novo então.
Quais são os ventos fortes que me fizeram entender totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti, Jesus. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente